Boa noite a todos. Vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos pedir para que Ele esteja aqui conosco. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos porque o Senhor é Deus de nossas vidas e é Senhor e está sempre nos guiando, Senhor Deus. Esteja conosco aqui, esteja ouvindo o nosso louvor, falando ao nosso coração, Senhor. Queremos sentir a Tua presença nesse lugar, queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, em nome de Jesus, por perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos entoar esse cântico, grande é o Senhor. Vamos dançar, vamos cantar na presença desse Deus que é muito digno de louvor. Amém. Grande é o Senhor, digno de louvor. Vem ao teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Vem ao teu reino sobre nós. Grande é tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono, onde eu dançarei, assim eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado, contigo eu dançarei, assim eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, digno de louvor. Vem ao teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor.
agora nessa presença desse grande Deus, digno de louvor, vamos dizer que queremos mais dessa chuva dele, queremos mais dessa presença dele. Faz chover. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu. Por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, vai chover. Vamos nos colocar diante desse Deus, quebrantados com nossos corações diante dele, porque ele nos sonda. Quebrantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou
morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Nós te agradecemos porque olhamos para aquela cruz e nós vemos o teu amor ali estampado, Senhor Deus. Nós vemos que nós não merecíamos aquilo, Senhor Deus, mas o Senhor, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, o Senhor enviou o seu único Filho para nos salvar, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos e louvamos o teu nome por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Você pode dedilhar uma música suave, que você acha melhor, tá? Vamos fazer então um momento de oração? E aí eu gostaria de perguntar, né, se tem algum irmão ou alguma irmã que deseja estar colocando diante do altar de Deus o seu pedido. Pedir pela sua saúde. Pode falar. Como é que é o nome do irmão que está internado? Igor. Tá. Então nós vamos estar orando pelo Igor que está internado, né? E pela família dele que nesse momento está enlutada por causa da perda da Amanda. Fala, Cláudio. Câncer de mama. Qual é o nome da tia? Tá bom. Qual é? Então nós orarmos pela tia da Gisele, que amanhã estará fazendo uma cirurgia, tá? E ela está com câncer de mama, né? Que seja uma cirurgia aí bem sucedida, né? Oi, irmão, pode falar. Antônio Carlos, ele está em casa? Estamos orando então pela saúde do Antônio Carlos. Gostaria que vocês orassem, continuassem orando pelo Rogério, que é meu primo, ele está internado, né?
e a Leteia, que também está internada. Tá? Mais alguém? Então nós orarmos aí pela família do Ildemar e Adriana, né, que perderam o Emanuel na semana passada, né, na sexta-feira. Foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira. Vamos lembrar os nomes? A gente vai lembrar. Como é que é o nome do rapaz que está internado? Igor. Então, orar pelo Igor, que está internado, pela família que está enlutada, pela família do Ildemar e Adriana, que também está enlutada, né? Orar pela Amélia, dona Amélia, que vai internar-se amanhã, não é isso? É uma senhora? Está internando hoje. Tá. Vai fazer cirurgia, câncer de mama. O Antônio Carlos, que também está adoentado em casa. E o irmão também, Maranhão. Eu não orar pela saúde do irmão Maranhão. Pode falar, irmão. Olha, muita gente, hein? Não sei se eu consigo lembrar o nome de todo mundo. Mas ela está pedindo para nós orarmos por todos os enlutados e que estão adoentados também. Tá? Irmãos, lembrarem de outros nomes que não foram citados aqui, a gente pode estar colocando diante de Deus, né? Mais alguém? Aí eu falei também do Rogério, né, meu primo que está internado, e da Leteia também, que está internada. Vamos orar pelo pastor Lívio, né, o trabalho que ele está fazendo, né, o treinamento. Então a gente não pode esquecer de estar orando por ele, que é ele que está coordenando todo o projeto de treinamento aí de líderes, né, nessa semana. Mais alguém? Vamos orar nesse momento? A gente vai orar, e se mais alguém tiver outro pedido, após a oração, só colocar aqui diante de Deus mais uma vez, a gente ora mais uma vez. Tá? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, nós cremos que o Senhor tem poder para curar, para aliviar a dor que está no coração por causa da perda de uma pessoa amada. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem poder para qualquer coisa e por isso te clamamos nesse momento. Te clamamos pelo Igor que está internado, ele que perdeu a irmã e a família, Deus, nesse momento está sofrendo o luto dessa perda e também sofrendo pelo fato dele estar internado. Te pedimos, em nome de Jesus, que ele seja curado, Pai. Te pedimos para que o Senhor conforte o coração do Ildemar, o coração da Adriana também. Eles que têm sido, Pai, verdadeiros servos do Senhor, exemplos para nós nesse momento. Te pedimos pelo Rogério que está internado, pela saúde dele, pela Leteia, que o Senhor possa levar a cura para eles também, levar a cura também para o irmão Maranhão que está aqui. Te pedimos também pelo Antônio Carlos, que também está adoentado. Te pedimos, ó Pai, pela tia da Gisele, que está sendo internada hoje. Abençoe, ó Pai, essas vidas, em nome de Jesus, vidas que estão adoecidas, precisando de cura nesse momento, Pai. Nós te clamamos isso, te pedimos isso, porque é o desejo que está nos nossos corações, mas crendo, ó Pai, que o Senhor fará o melhor do seu jeito, e nós sabemos que o seu jeito sempre é o jeito melhor, Pai. Te pedimos por todos os que estão enlutados, por todos os que estão adoentados também. Eu te peço, ó Pai, pelo pastor Lívio, que nesse momento está fora do estado, realizando treinamento, ó Pai, de líderes, gente que será capacitada para poder exercer melhor o ministério missionário, ó Deus, ganhando vidas para a sua glória, Pai. Eu te peço que o Senhor continue recebendo o culto que está sendo dedicado aqui, porque é para a sua honra e para a sua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Alguém que não falou e que queria ter falado? Não? Então vou convidar o pastor Ricardo, que ele possa estar assumindo a palavra nesse momento. Boa noite, irmãos. Na última vez que estivemos aqui pregando, nós meditamos no seguinte tema: o que acontece quando a igreja ora. E naquela ocasião, então, nós vimos que quando a igreja ora, ou quando você ora, porque você é a igreja, nós somos a igreja, nós
temos a certeza de que Deus ouve, as circunstâncias são mudadas, a igreja se surpreende com a atuação de Deus, e que, acima de tudo, os oponentes, aqueles que se colocam contra nós, se confundem e são derrotados. Mas nesta noite, já que meditamos sobre este tema, o que acontece quando a igreja ora, eu gostaria de pensar na antítese, eu gostaria de pensar no oposto. O que acontece quando deixamos de orar? O que acontece quando você e eu deixamos de orar? E é claro que isso será um processo a longo prazo, ou poderá ser a médio prazo, ou poderá ser instantâneo. Estas causas que veremos. Eu quero convidá-los, então, a acompanhar a leitura no Evangelho de Mateus. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler os seguintes versículos, de 39 a 43, depois leremos o versículo 51, e depois leremos os versículos de 69 a 75, eu farei as indicações quando estivermos mudando. Então diz assim, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos de 39 a 43, o tema de nossa meditação, o que acontece quando deixamos de orar. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Agora leremos do 69 ao 75. Ora, estava Pedro assentado fora, no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que o Senhor nos abençoe pela leitura de sua palavra. Queridos, nós sempre ouvimos a seguinte frase, a oração é a chave que move o coração de Deus. E muitos de nós temos crido plenamente nessas palavras e até mesmo tornando-as a base da nossa fé. Sabemos que, com efeito, a oração feita com fé é respondida por Deus, e nós vimos isso na última vez que aqui estamos, pois dissemos que quando oramos, Deus ouve. E é claro que Deus vai nos responder em seu tempo e de acordo com a sua soberana vontade. Mas será que é só isso que a oração faz? Será que a oração resume-se a simplesmente pedirmos e Deus nos atende? Será que é só esta a finalidade? Somente para isso que ela serve? Não há ou não haveria um outro resultado advindo da oração para nós, seres humanos, crentes? É claro que há. A oração, queridos, é a forma de aproximação mais simples que temos com Deus. Através da oração, Deus trabalha em nossas vidas. Através da oração, Deus modifica o nosso temperamento. É preciso que lembremos que o Espírito Santo, ele transforma caráter. Os caráteres são transformados pelo Espírito Santo, mas o temperamento não.
O temperamento você vai trabalhando. A sua maneira de lidar com o irmão, de lidar com as pessoas, é um trabalho seu. É um exercício que você precisará fazer com a ajuda do Espírito Santo. E a promessa, e Paulo nos lembra assim, quando escreve aos Filipenses, lá no capítulo 1, no versículo 6, ele diz que aquele que iniciou em vós a boa obra, há de terminá-la, há de completá-la até aquele dia. É claro que, então, Paulo está se referindo à questão do nosso temperamento, que precisa ser modificado. Nós não podemos mais aceitar em nosso meio o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. É preciso que você mude. É preciso que você se transforme em uma pessoa melhor a cada dia. E o seu temperamento precisa ser trabalhado por você, e a oração vai ajudar na mudança deste seu temperamento, do nosso temperamento, visto que todos nós precisamos mudar aqui ou ali. A oração, por meio da oração, meus queridos, Deus nos dá meios de crescer espiritualmente. Portanto, a oração não é apenas um canal de pedidos, mas é também um meio pelo qual Deus vai trabalhar em nossas vidas. Por isso, mesmo que você não tenha tantas necessidades, nós aqui, pastor Efton, estava pedindo que os irmãos apresentassem os seus pedidos. Alguns trouxeram alguns pedidos, até mesmo não por si mesmos, mas por outras pessoas. E pode ser que talvez você não tenha muito a pedir, ou talvez você não tenha ninguém que esteja passando por uma situação problemática, seja ela qual for, mas mesmo assim, mesmo não tendo tantos pedidos a fazer, é bom que oremos. Precisamos orar para que o nosso aprimoramento espiritual ocorra. Mas, como disse, a nossa proposta é pensar exatamente no que acontece quando não oramos. E esse texto que lemos vai nos ilustrar, tomando a pessoa do apóstolo Pedro como exemplo. Portanto, o que acontece quando deixamos de orar? Quando deixamos de orar, queridos, agimos na carne. Agimos pela carne. O versículo 51 diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Vamos lembrar que Jesus chama seus discípulos para que o acompanhassem nesse momento de oração, e eles estavam cansados, talvez pernoitados. E quem é que já não passou por essa experiência, né? De querer até mesmo participar de uma vigília de oração, começa orando, e aí normalmente você, não é para ser uma oração mais poderosa, vou fazer de joelho e se apoia na cadeira ou no banco da igreja. E aí começa a sua oração e dorme. Quando acorda, nossa, como eu orei muito. E é que talvez é o que tenha acontecido com os discípulos naquela ocasião, dormiram. E Jesus, quando volta, os encontra dormindo. E logicamente, chama a atenção: poxa, mas vocês não conseguem me acompanhar nem um pouquinho na oração? Não conseguem vigiar comigo nem por 1 hora, nem por 2 horas? Pedro era um desses. Não orou. Jesus estava ali, e logo após este momento, nós vamos saber que o que acontece? Jesus é preso. E nós vemos qual a diferença da atitude, tanto da de Jesus, quanto a de Pedro. Jesus, quando os seus algozes chegaram, quando os soldados chegaram, estava calmo, sabendo o que ia lhe acontecer, mas a sua reação não foi uma reação da carne, não foi uma reação do temperamento, não foi uma reação do instinto, porque a oração o preparou para aquele momento. Irmãos, quando deixamos de orar, começamos a viver mais intensamente com os nervos à flor da pele. Começamos a agir muito mais pelo nosso temperamento. Começamos a agir muito mais pelos nossos instintos. Esse é o grande risco que corremos ao deixarmos de orar. Pedro ainda estava passando por um processo de conversão. Nenhum dos discípulos andava armado, mas ele andava. Ele guardava uma pequena faca. Talvez temeroso de alguma coisa. É claro que
do período que ele começou a andar com Jesus, ele percebeu que Jesus era odiado, que Jesus era perseguido, talvez na boa intenção de proteger seu mestre, Senhor, e quem sabe a si mesmo. Quantas pessoas hoje não adquirem um revólver, não fazem um curso de tiro, não conseguem, junto à Polícia Federal, um porte de armas, pensando em defender-se? E nós vemos que as autoridades recomendam que não se faça assim, mas muitas pessoas fazem. Então nós podemos entender até mesmo a atitude ou por que Pedro chegou a fazer assim. Ele pensava em defender-se, mas ele estava com Jesus. Então podemos entender que ainda faltava em Pedro uma plena convicção de que Jesus era quem dizia ser o próprio Deus. Pedro estava confiando em si mesmo. Pedro estava confiando na sua habilidade em usar a faca. Pedro estava confiando em sua habilidade de defesa própria. E o fato de ter deixado de orar, e o fato de não ter aproveitado aquelas horas para preparar-se em oração, fez com que ele agisse na carne. Assim se dará conosco. Se abandonarmos a oração, e a oração, volto a dizer, não precisa ser apenas um ato de petição. Nós precisamos entender que a oração também é uma manifestação da nossa adoração. O momento que estamos aqui cantando não é a adoração, é uma manifestação da nossa adoração pelo louvor. O louvor é o momento em que estamos praticando mais espontaneamente a nossa adoração. Porque a adoração precisa ser uma atitude de vida, manifesta por meio dos cânticos, dos louvores, dos hinos e da oração, do momento ofertório. Tudo isso é uma manifestação da nossa adoração. Por isso nós precisamos entender que a oração precisa ser este exercício diário, para que Deus continue trabalhando em nós, para que Deus continue modificando o nosso temperamento, para que não venhamos a agir pela carne. Quantas vezes isso já não tem acontecido com você? De você, numa determinada ocasião ou situação, agir pelo instinto. Na atitude daquele, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E esta, queridos, não é a atitude de um cristão. A Bíblia nos diz, o apóstolo Tiago vai nos dizer, que o homem de Deus, ele deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Mas isso é treinamento? É através apenas de ouvir alguém dizer? Se o Espírito Santo não trabalhar em nós, isto cada vez mais se tornará uma realidade distante de nossas vidas. E a oração, queridos, é o meio pelo qual Deus quer mudar nossas vidas. Por isso, quando deixamos de orar, o primeiro dos sintomas é este: agimos na carne. Mas quando deixamos de orar, ainda há um outro sintoma, ainda há uma outra consequência. Quando deixamos de orar, meus queridos, mentimos. Quando deixamos de orar, a mentira passa a ser uma prática corriqueira para nós. Os versículos 69 e 70 diz assim: ora estava Pedro assentado fora, no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pedro mentiu. Descaradamente ele mentiu. Mais uma vez alguém possa, talvez, queira justificá-lo, mas, pastor, ele estava se defendendo. Se voltarmos um pouco mais no mesmo evangelho de Mateus, nós vamos ouvir este mesmo Pedro afirmando a Jesus que morreria com ele, morreria por ele. Este mesmo Pedro, que não foi capaz de manter 1 ou 2 horas de vigília, agora nega. Eu não conheço esse homem. Quando deixamos de orar,
quando deixamos de permitir que Deus trabalhe em nossas vidas por meio da oração, vamos começar a agir pela carne, como já vimos. E vamos começar a mentir sobre todos e quaisquer motivos e assuntos. Vamos mentir. A mentira passará a ser uma prática corriqueira em nossas vidas. Por isso, queridos, deixar de orar, deixar de fazer da oração um exercício contínuo e prazeroso, é preciso acrescentar esse adjetivo. Precisa ser prazeroso orar. Nosso pastor insiste com a igreja para que venham às quartas-feiras. É claro que entendemos que há aqueles que estudam, há aqueles que trabalham, todos nós trabalhamos, e com certeza haveria a necessidade de um esforço sim a mais, um gásinho a mais. Às vezes esse esforcinho a mais, esse gásinho a mais, nós fazemos para o nosso trabalho, nós fazemos para uma atividade da família, mas não fazemos para estar aqui orando. E talvez alguém pense, mas eu não estou precisando de nada. E aí volta aquilo que dizíamos na introdução, mesmo que você não tenha o que pedir, mesmo que você não esteja passando por alguma necessidade premente, venha orar, para que Deus trabalhe na sua vida. E deixe de ser o irmão 6 horas. Conhece o irmão 6 horas? É aquele irmão que quando os irmãos estão vindo para a igreja, ele diz, 6 horas por mim lá. Não vai dar para eu ir não, 6 horas por mim. Nós precisamos deixar de ser o irmão 6 horas, para estarmos aqui orando, para que Deus trabalhe nas nossas vidas. O que mais acontece, queridos, quando deixamos de orar? Não só agiremos na carne, não só passaremos a mentir, mas quando deixamos de orar, quando a igreja deixa de orar, quando eu deixo de orar, nós começamos a amaldiçoar. Começamos a amaldiçoar. E a Bíblia nos orienta que o abrir da nossa boca deve ser sempre para abençoar. A Bíblia nos orienta que o abrir da nossa boca, as nossas palavras devem ser salgadas, ou seja, temperadas, palavras que tragam vida, palavras que tragam ânimo, palavras que levantem. Mas quando deixamos de orar, queridos, o abrir da nossa boca será para amaldiçoar, será para murmurar, será para praguejar. Veja o que nos diz os versículos 73 e 74. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. É claro que o texto procura usar de um eufemismo. Quando Mateus utiliza a expressão que ele começou a praguejar, os irmãos entendam aí alguns palavrões. Os irmãos entendam aí algumas palavras bem grosseiras. Eu já falei para vocês, seus isso, seus aquilo outro, que eu não conheço esse homem. Larga de mim! Essa foi a atitude de Pedro. O homem que, como disse horas antes, afirmara que morreria por Jesus. O homem que disse que nada o impediria de livrar o seu Senhor. E agora, aqui está este homem, não só mentindo, não, eu não conheço, mas agora ele está amaldiçoando, praguejando contra as pessoas. Quais são as palavras que têm saído da minha boca, da sua boca, da nossa boca? Será que nós, até mesmo quando estamos sendo vítimas de alguma injustiça, amaldiçoamos? Jesus disse que nós devemos abençoar aos que nos amaldiçoam. Nós devemos ceder uma face àqueles que nos batem de um lado e ceder a outro. É difícil isso. Se o Espírito Santo não modificar o nosso temperamento, serão apenas palavras. E nunca será uma realidade em nossas vidas. Mas se Jesus disse que é possível, é porque é. Porque Jesus conhece o poder do Espírito Santo, sabe do que ele é capaz na vida daquele que se rende, na vida daquele que se deixa trabalhar pelo Espírito Santo. E a oração, queridos,
vem a ser este meio de trabalho que Deus quer usar. Não entenda a oração apenas como pedidos. Entenda a oração como a ferramenta de Deus para modificar a sua vida, para transformá-lo neste homem de Deus, nesta mulher de Deus, que é pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para irar-se. Entenda que Deus quer que você tenha a atitude de Jesus, porque foi o que Paulo disse aos Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não teremos os poderes de Jesus, nós não teremos as capacidades de Jesus, mas podemos viver como ele viveu, abençoar aos que o amaldiçoava. Aqueles que o feriram, ele sempre tinha uma palavra de amor. Este mesmo jovem que teve a orelha cortada, Jesus a colocou no lugar. Jesus não tinha ódio algum no seu coração, mesmo sendo vitimado, mesmo sendo injustiçado. Mas Jesus tinha uma grande diferença de todos nós. Era um homem de oração. Quando Jesus não estava fazendo a obra de um evangelista, ou seja, quando ele não estava necessariamente pregando ou ensinando, ele estava orando. Por isso Jesus estava sempre pronto para estas situações, porque a oração preparou o seu coração, a oração preparou o seu ser para qualquer situação. Precisamos entender muito mais que a oração é capaz disso. Nós estamos nos acostumando a achar que a oração é um leve trás. Eu peço e Deus atende, ou não. Só que Deus sempre atende. E nós resumimos a oração a isso. Não entendendo que ela tem uma grande participação no nosso aprimoramento espiritual. E por fim, queridos, o que eu queria destacar, o que acontece quando deixamos de orar. Nós vimos que Pedro passou por essas experiências. Num primeiro momento, agiu pela carne, pelo instinto, sacando de sua faca, cortando a orelha daquele jovem, que Marcos vai dar o nome de Malco. E num outro momento nós vemos que ele mente descaradamente. Vemos que nesse processo da falta de oração, ele começa então a amaldiçoar. E é claro, queridos, que isso vai trazer consequências. Tudo em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, como povo de Deus, tudo traz consequências. E uma das consequências deste resultado, ou resultado desta atitude de deixar de orar, quando deixamos de orar, depois de passarmos por todo esse processo, ou até outros, eu apenas destaquei estes, mas muitos mais, para pior, ocorrerão. Quando deixamos de orar, queridos, choramos amargamente. Choramos amargamente. Diz o versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, todos nós passamos por momentos diversos em nossas vidas, que às vezes, aquelas pessoas mais sensíveis, se veem as lágrimas. Às vezes choramos de tanto rir. Nós vimos tanto que as lágrimas começam a correr dos nossos olhos, e na verdade não chega a ser um choro, mas é fato. Choramos de tanto rir. Podemos chorar de saudade, o que não é tão ruim. Chorar de saudade é bom. É bom sabermos que há este sentimento, que a pessoa pela que sentimos falta tem importância para nós. Podemos chorar por uma vitória, por uma conquista, ou seja, chorar de alegria. E essas lágrimas são lágrimas que nos trazem um certo prazer. Podemos, durante o culto, chorar ao sentir a presença de Deus. E não raro isto acontece. Nós não estamos fazendo uma vigília, no sentido de vigiar quem é que chora, não. Mas você pode perceber que em alguns irmãos ou irmãs, aquele olho marejado,
E não é tristeza e não é saudade, mas ele sente o poder de Deus, ele sente a presença de Deus, e movido por essa presença, seus olhos se enchem de lágrima. E queridos, eu digo que um culto sem lágrimas é um culto triste. Um culto onde não se sente a presença de Deus, que nos leve a marejar os olhos, é um culto triste. Mas esta situação é uma situação completamente oposta a estas situações. Não se trata de um choro de alegria, não se trata de um choro pela presença de Deus, não se trata de um choro pela conquista de uma vitória, não se trata de um choro depois de um momento de risadas, mas um choro amargo. Um choro de uma tristeza profunda. Um choro de um desgosto tremendo. O afastamento de Deus foi tanto que só restou a Pedro chorar amargamente. Como disse, as palavras talvez não reflitam exatamente o momento ou a situação, mas a Bíblia nos permite imaginar. Pedro saiu dali, ocultou-se por certo, e talvez ele tivesse aquele choro com aqueles soluços, com aqueles puxões de ar buscando ar, tal era a dor que ele sentia. Porque, exatamente, como Jesus havia dito a ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Como disse, e os irmãos bem sabem, ele havia prometido, jurado de pé junto, como nós costumamos dizer, que nada o afastaria do seu Senhor, que ele morreria por Jesus. Mas o fato de não ter orado, o fato de não manter uma constância na oração, endureceu o coração de Pedro. Afastou-o de Deus, afastou-o da atuação do Espírito Santo. E só restou a ele chorar amargamente. Queridos, alguém disse sabiamente que o inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. Mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ou seja, eu não preciso experimentar uma determinada situação que alguém já passou e que comprovadamente não é boa, para que eu confirme que não é boa. Nós estamos vendo, pela experiência de Pedro, que deixar de orar é ruim. Deixar de orar é um perigo. Deixar de orar nos torna pessoas insensíveis, nos torna pessoas mentirosas, nos torna pessoas murmuradoras, amaldiçoadoras. E que, ao fim disso tudo, nossas lágrimas serão sempre lágrimas de amargura. A intenção desta nossa meditação é despertar nos irmãos o desejo de orar por orar. Como disse, não faça da oração apenas um ato de pedidos, de petições. Nós estamos perdendo, irmãos, o hábito de orar apenas para adorar a Deus. Nós estamos resumindo a nossa oração a pedir e a agradecer. Pedir e agradecer. Não oramos mais louvando a Deus. Somente pedimos e agradecemos. Você tem agido com frequência pela carne. A mentira tem sido prática corriqueira em sua vida. O palavrão, o praguejar, o amaldiçoar, seja lá quem for, é tão comum no seu dia a dia. Se alguma dessas respostas, dessas perguntas, você respondeu sim a alguma delas, basta que responda sim a uma delas. Isto significa, queridos, que a oração já não está sendo uma realidade em sua vida.
E que se isto é um fato, muito em breve, você estará chorando amargamente. Por isso, volte à sua prática diária de oração. Volte a ter contato com o seu Salvador. Ele espera por nós, Ele espera por você todos os dias. Entenda que Deus trata cada um de nós como se fosse o seu único filho. Ele tem milhões de filhos, mas Ele conhece a nossa voz. Quando eu clamo a Deus, Ele sabe que sou eu. Ele conhece a minha voz. Ele conhece a sua voz. E Ele quer te ouvir. Ele quer ter a alegria de te ouvir, clamando por Ele, conversando com Ele. Como disse, irmãos, Deus quer trabalhar em nós. E a oração é o meio mais fácil. Nós temos a leitura da palavra que nos edifica, que fundamenta a nossa fé, que nos orienta. Mas a oração é algo poderoso. Imagine, queridos, que ao orarmos aqui, nossa oração chega ao céu. E do céu vem a resposta de Deus. Vejam que coisa grandiosa. Nós abrimos uma dimensão poderosa, que está fora do nosso controle, e sim o controle de Deus. Por isso, não perca esta oportunidade, não perca este momento que Deus nos permite ter de aprimoramento espiritual por meio da oração. Não reduza a importância da oração, não a reduza a um simples pedir e receber respostas. A pedir por saúde, a pedir por finanças, a pedir por alguma outra situação de relacionamento, seja ela qual for, não resuma a oração a isso. Entenda a oração como um processo de evolução. Entenda a oração como a ferramenta de Deus para melhorar a sua vida, para melhorar a minha vida, para que sejamos melhores homens e mulheres de Deus, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irarmos. E com certeza, se agirmos assim, jamais choraremos amargamente. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu quero convidar o pastor Everton a terminar aqui, para dar continuidade, fazer um encerramento, pode ser? Nós vamos concluir então o culto dessa noite. E para que você se coloque em pé. E nós vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor insiste em falar aos nossos corações para que estejamos atentos ao momento que o Senhor quer sempre separar com a gente, que é um momento de diálogo, que é um momento onde o Senhor quer ouvir o nosso clamor e quer nos acompanhar, quer cuidar de nós. Que a oração, ó Deus, seja realmente uma prática em nossas vidas, para que a gente não deixe, ó Pai, de fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós sabemos que quando deixamos de orar, realmente nós começamos a falhar, nós começamos a fazer coisas que o Senhor fica triste, que entristece o seu coração. Nós sabemos que começamos a falar coisas que não deveríamos falar, a agir como não deveríamos agir. E eu te peço em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo nos incomode dia após dia, para que a gente coloque isso como uma prática, como prioridade ministerial em nossas vidas, Deus. Que seja o nosso primeiro ministério a ser exercido, Pai, para que a gente possa então fazer as outras coisas para a sua honra e para a sua glória. Te peço que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares, sempre acompanhado pelo Senhor, que o Senhor esteja com os nossos familiares também, vários deles estão em nossas casas, abençoe a cada um, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.